Olá pessoal, então, começando mais um vlog aqui com vocês. E nesse vlog, como vocês já podem perceber, é um vlog temático, né? E hoje vamos falar um pouquinho dessa nossa internet, né? E o nosso comportamento, como mudou ao longo do tempo, né? Por uma coisa que a gente utilizava menos, né? E agora tá um pouquinho mais presente, né? Na nossa vida, né? Como um todo. E o que mudou na nossa utilização da internet, né? Eu vou abordar alguns assuntos, né? Principalmente, claro, da minha experiência com a internet, né? Um pouco mais tardia, né? Tem gente que teve a internet um pouco mais cedo, né? Internet, TV, essas coisas, né? Mas, enfim, vamos falar sobre esse assunto aí no contexto, né? No nosso desenvolvimento. Que, que fica muito clara, né? Bem nítida, eu acho, para todo mundo, que uma das diferenças era nas nossas amizades, né? Faz total diferença, né? Pelo menos eu eu vivia mais presencialmente com os amigos do que online, né? E agora, para mim, pelo menos, ficou quase totalmente o oposto. Eu mais vejo meus amigos na internet do que pessoalmente. Pessoalmente, dá o tempo quase o tempo do story ali, né? Há um story, um reels ali, talvez. É mais ou menos esse tempo que geralmente eu tenho com os amigos agora, né? Até por outras coisas, né? Que na fase adulta, né? Também. Que a gente acaba se vendo menos, mas a gente fica lá, né? Dando check nas coisas na internet, né? Nas redes sociais que acabaram chegando, né? E com muita presença, né? No nosso dia a dia, né? Também tem outras coisas, né? Que eu fiz até uma colinha aqui, né? Pra não se perder muito aqui, né? Com vocês, né? Senão, coisa aqui, olha, nossas festas, né? A gente tinha festas, né? Que a gente ia na casa dos amiguinhos e tal, né? Isso eu tive mais ou menos na minha... eu tive um pouco também quando eu era menor, mas na minha adolescência também tive, assim, de, de ir nas casas mesmo, né? E dos amiguinhos e tal, e ter esse encontro, digamos assim, né? Mas isso depois também foi substituído por lives, né? As lives no TikTok, né? Que agora são mais comuns, né? Eu utilizo o TikTok, claro, mas tem o Twitch, né? Também que é mais direto, né? E entre outros aplicativos, né? Mas eu tenho o YouTube também, que também tem as lives, né? Mas eu acho que principalmente é o TikTok que tem essa live mais presente, digamos assim, né? O estudo, né? Todos dão a grande maioria, né? A gente ia, né? Ou para faculdade, ou para escola, né? E cursinho de idiomas também tem, né? E agora, pelo menos, eu acho que depois de um tempo, cara, né? Eu acabei optando por conseguindo essa questão do EAD, né? De fazer o cursinho online, é um pouco mais confortável, né? Porque não substitui a saída, né? Tem que fazer outras coisas na rua, mas o EAD é uma coisa que também se diferencia, né? Do presencial para o online, né?
aulas, videoaulas, né? Não é a mesma coisa, mas é uma coisa que também mudou no aspecto da nossa vida, né? Claro que o presencial ainda é uma coisa bem forte, né? Isso era o começo de uma... o começo não, né? Mas um estilo que a gente tinha, né? De ficar mais... ter amigos mais presenciais, né? Ou até um pouquinho tinha o MSN também, antigo, né? E agora já tem o WhatsApp. Eu não sei o que houve, que eu acabei não juntando muitos WhatsApps, né? Não, pra mim o WhatsApp não, só tenho mesmo familiares. Acabei não tendo esse costume do WhatsApp, né? Porque o WhatsApp é uma coisa bem que foca em cada indivíduo, né? O MSN ainda mais, todo mundo junto lá e tal, online, né? Então daí eu acho que fluía mais. Pra mim não, o WhatsApp pra mim não pegou desse jeito aí pras amizades, né? Eu uso pra outras coisas e tal, né? Mas é uma coisa que tinha na internet já e que agora tá uh, florescendo muito mais, né? Agora com aplicativos, né? Claro, isso agora na vida online, isso acaba desencadeando, né? Algumas coisas, né? Comportamentos como ansiedade e tal, a dita depressão, ou o TDAH, né? E entre outras coisas, né? Mais mentais, né? Por a coisa mais se tá mais pro virtual do que pro presencial, né? Isso altera uma coisa significativa, né? No nosso cotidiano e principalmente, né, mentalmente, né? Já que as coisas presenciais ficam mais de canto, né? Pelo menos agora na fase adulta, né? Depois, né? Quem sabe, né? Vamos mudando isso aí, né? Tinha muitos. Eu usava assim, um pouquinho mais atrás, né? Tinha muitos sites da internet que eu navegava assim. Nossa, principalmente leitura, assim, né? Que eu gosto de ler. Então tinha muitos blogs de leitura e tal, né? Porque pra mim a coisa já não tá aquela coisa de ver todos os dias os sites e tal, né? Pra mim é uma coisa que meio que tá meio de lado agora, pra mim. Não sei pra outras pessoas, mas pra mim isso mudou. Eu agora utilizo bem mais os aplicativos. Pra mim isso é uma coisa clara, né? Que mudou na internet, que é os aplicativos e os mais diversos, né? Tem 5, 6 aplicativos que a gente usa para rede social, né? Então isso é uma coisa que mudou das coisas presenciais, né? Das amizades e da vida social presencial pro online, né? Mas é uma coisa que toda vida pode mudar também, né? Tem, mais ou menos eu acho que era isso, né? De coisas, de diferenças, né? Do presencial pro online, que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Vamos ver, mas qualquer coisa eu falo mais um pouquinho. Então, esse foi um papinho, né? Eu espero ter mencionado bastante coisa, né? Mas se eu ver que faltar muita coisa para falar para abordar nesse assunto aí, né? Da nossa geração que está mais na rede do que presencial, né? Até o trabalho tem pegado um pouquinho essa onda, né? Mas ainda não pegou para valer, mas já deu uma beliscadinha nesse online também.
né? E esse foi o nosso papo de hoje. Então, nos vemos no próximo vídeo, próximo vlog, qualquer dia ou não, né? E não se esqueçam de se inscrever no canal, de ver os vídeos anteriores e nos vemos a qualquer hora. Valeu!